do versículo 24 ao versículo 31. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu quero conversar com a igreja sobre um perigo. Um perigo. Nós corremos perigos todos os dias. Perigo. Eu quero conversar com os irmãos sobre, que os irmãos, por favor, prestem atenção desse perigo que eu vou expor para a igreja hoje. Quando nós ouvimos perigo, nós ficamos alerta para que nós não venhamos sofrer por causa daquele perigo. Eu quero conversar com a igreja sobre o perigo de não estar aonde Jesus está. Perigo de não estar aonde Jesus está. Livro de João, do evangelista João, capítulo 20, do versículo 24 ao versículo 31, diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir os sinais dos cravos nas suas mãos, se eu não colocar o meu dedo no lugar dos cravos, e não colocar a minha mão no lugar, de maneira nenhuma eu crerei. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando a porta fechada, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas feridas, veja minhas mãos, chega a tua mão e põe do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porventura me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que crendo tenhas vida em nome de Jesus. Amém e amém. Deus querido, graças te dou, Senhor, pela sua igreja reunida neste lugar. Deus amado, eu te agradeço pela tua igreja, Senhor, pelo teu povo. Senhor, que nós possamos tirar dos nossos corações, tirar das nossas vidas as incredulidades. Senhor, e confiar em ti, Senhor, e aqueles que não são crentes, tornem-se crentes em Cristo Jesus. Amém. Podem sentar, amados irmãos, amadas irmãs, dando glória a Jesus, dando glória a Deus. Glória a Jesus. Amados irmãos, sejamos crentes e não incrédulos. A Bíblia nos fala que após a morte de Jesus, Jesus foi colocado num sepulcro. Este sepulcro, ele foi fechado com uma pedra muito pesada. E Jesus tinha dito que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Esse texto que nós lemos, essa história que nós lemos, ela é relatada nos 4 evangelhos. No evangelho de Mateus, no evangelho de Marcos, no evangelho de Lucas e no evangelho de João.
cada um traz um detalhe a respeito desta história. E nos evangelhos diz que no dia anterior, no sábado, Maria Madalena e as outras mulheres se prepararam para ir ao sepulcro. E quando chegou no domingo, elas se levantaram cedo, bem cedinho, e foram ao sepulcro para ver Jesus. E quando elas chegaram ao sepulcro, elas perceberam que o sepulcro estava aberto. Aquela pedra tinha sido removida. E ao ver o sepulcro aberto, Maria Madalena e as outras mulheres, elas saíram correndo e foram avisar a Pedro e a João do que estava acontecendo. E ao receber esta notícia do sepulcro aberto, Pedro e João, eles foram correndo ao sepulcro para verificar o que tinha acontecido, se era realmente verdade. E quando eles viram que aquela situação, que o sepulcro estava aberto, e viram que Jesus não estava lá, eles voltaram para estar com os outros discípulos. E a Bíblia nos relata que Maria Madalena, ela ficou no sepulcro. E ela ficou parada, ela permaneceu na entrada do sepulcro, chorando. E ela entrou, quando ela entrou dentro do sepulcro, ela olhou para a cova, ela olhou que estava aberta o sepulcro, e ela não viu nada. E ela viu 2 anjos, cada um sentado na cabeceira e outro anjo sentado aos pés daquele sepulcro. E ela perguntou àqueles anjos, os anjos perguntaram a ela por que ela estava chorando. Os anjos perguntaram, Madalena, por que você está chorando, mulher? E ela respondeu, eu estou chorando porque levaram o corpo do meu Senhor, levaram o corpo de Jesus. Enquanto ela estava falando com aqueles anjos, ela se virou e viu Jesus em pé. Mas o texto bíblico diz que ela não reconheceu a Jesus. E ele perguntou o que estava acontecendo. E ela falou a mesma coisa, olha, jardineiro. Ela entendeu, ela pensou que aquele homem era o jardineiro. E ela disse, jardineiro, roubaram o corpo do meu Senhor. Diga-me aonde ele está, que eu vou lá e vou buscá-lo. Eu vou buscar o corpo do meu Senhor. Porque ela não reconheceu quem era Jesus. E Jesus disse para ela assim, Maria. E quando Jesus chamou-a pelo nome, ela reconheceu quem era Jesus. Irmãos queridos, eu quero começar a dizer a você, que muitas vezes Deus fala conosco e em alguns momentos nós não reconhecemos a voz de Deus. Deus pergunta para nós o que está acontecendo. O que queres que eu te faça? E nós entendemos, ou que a voz que nós estamos escutando é a voz de qualquer pessoa. Como Maria Madalena imaginava que era um jardineiro. Mas chega um momento desta relação de intimidade com o Senhor, que Deus passa a te chamar, e quando Deus te chama pelo teu nome, você identifica verdadeiramente que é Ele que está falando contigo. Eu quero te dizer que Deus, nesta noite, quer falar contigo. Deus quer falar contigo nominalmente, Ele quer chamar o teu nome. E falar contigo e te dar orientações. Quando Jesus chamou
Maria Madalena, pelo nome, ele chamou-a pelo nome, ela entendeu e Jesus deu orientação específica para aquilo que Maria Madalena deveria fazer. Irmãos queridos e irmãs amadas, nesta noite, creio eu que Deus quer te dar uma orientação específica, personalizada para a sua vida. Entenda que Deus te colocou neste lugar, entenda que Deus te trouxe a este lugar, porque você pode estar questionando algo. Você pode não estar entendendo algo como a Maria Madalena. Aonde está o corpo do meu Senhor? Aonde está Jesus? Ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Ela viu 2 anjos, cada um sentado em uma beira, mas Jesus apareceu para ela, perguntou a ela e Jesus chamou-a pelo nome. E quando Jesus chamou pelo nome, Jesus lhe deu uma orientação específica. A orientação que Jesus deu para ela, quando ela se levantou, Jesus chamou pelo nome, ela reconheceu e disse: mestre. Jesus dá uma orientação para ela dizendo o seguinte: Maria Madalena, você vai lá onde estão os meus discípulos e diga para eles, para que eles me esperem. Diga para ele tudo o que você viu aqui. Porque quando Pedro e João foram lá correndo, eles só viram o túmulo aberto. Eles não tiveram essa experiência de ter encontrado Jesus no túmulo. Quando Maria Madalena e as outras Marias ficaram, Jesus se apresentou a elas e disse, deu uma orientação específica: Madalena, você vai lá onde estão os meus irmãos e diga para ele tudo o que aconteceu aqui. Eu acredito que as irmãs que foram ontem, elas conversaram com os seus maridos ou conversaram com alguém de tudo que você sentiu lá ontem. Eu acredito que ontem Deus deu orientações específicas para as irmãs que lá estiveram. Assim como Deus hoje quer te dar uma orientação específica para você. Vá lá. Diga para os meus irmãos o que você está vendo aqui agora. Esta palavra que está sendo ministrada hoje é para você multiplicar. É para você chegar para alguém e dizer: olha, lá na igreja, no culto de domingo, Deus falou comigo determinada história. E esta história que Deus tem falado comigo é para eu dividir com você. Vai lá e diga, meus irmãos, tudo o que você ouviu aqui hoje. Deus está moldando a tua vida. Mas lembre-se, irmãos, que o título da nossa mensagem de hoje, o perigo de não estarmos aonde o Senhor Jesus está. Maria saiu, foi ao encontro e contou tudo aquilo que o Senhor tinha mandado ela falar. Queridos irmãos e irmãs, Deus tem falado contigo. Deus tem se apresentado a você. Deus tem te dado ordens e orientações específicas. Mas essas orientações, essas ordens que Deus tem te dado, é para você cumprir. É para você falar ou é para você não falar? Depende de como Deus está tratando com você. Mas o fato é que você tem que seguir o que Deus tem te falado. O fato é que você tem que fazer o que Deus tem mandado você fazer. E a Bíblia diz que naquele mesmo dia, os discípulos estavam em casa,
de portas fechadas, porque eles estavam com medo. Porque os judeus estavam querendo matá-los. Quando você leu esse texto, escrito nos 4 evangelhos, eu disse que cada um traz um enriquecimento. E um dos evangelhos diz que os soldados eles receberam uma propina para contar uma mentira, dizendo que os discípulos tinham atacado de madrugada, tinham aberto o sepulcro e tinham roubado o corpo do Senhor Jesus. E essa notícia, falsa notícia, ela tinha se espalhado. E os discípulos, com medo desta falsa notícia, eles estavam escondidos em casa com as portas trancadas. E o texto nos diz que Jesus aparece na sala, no meio deles, e diz: paz seja convosco. Irmãos e irmãs queridas, no meio da sua luta, no meio da sua tribulação, o Senhor vai se apresentar a você e vai te dizer: paz seja contigo. O Senhor vai se apresentar a você no meio das suas lutas, no meio das suas tribulações e vai te dizer: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. No meio das suas lutas, no meio das suas provações, o Senhor se apresentará a você e vai te dizer: olha, sede firme e constante, sempre abundante. No meio das suas lutas e no meio das suas provas, o Senhor se apresentará a você e vai te dizer assim: ei, sou eu que te sustento com a destra da minha justiça. Não temas e nem te espante, porque eu sou o Senhor teu Deus. Os discípulos estavam com medo e Jesus se apresentou: paz seja convosco. Não importa se as portas estão fechadas, não importa se os trincos estão fechados. Portas fechadas não são empecilhos para Deus entrar. Portas fechadas não são barreiras para Deus entrar e te dar paz. Paz seja convosco. Os judeus tinham mandado matar Jesus e eles estavam com medo. E Jesus entrou naquele lugar, irmãos, de uma forma sobrenatural. Eu quero te dizer que o Senhor vai entrar na tua vida de uma maneira sobrenatural. De uma maneira que ninguém vai entender como, de portas fechadas, de porta aberta, Ele entrou. O Senhor vai entrar na tua vida de uma maneira sobrenatural e vai te dar paz. Não sei como, mas Deus vai entrar na tua vida. E quando Jesus entrou, Jesus mostrou as suas mãos. Jesus mostrou a marca na sua mão. Jesus mostrou o lado que foi ferido com uma lança. Jesus mostrou as evidências de quem Ele era. Ele não só se mostrou como Senhor, mas Ele mostrou quem Ele era. Jesus comeu com eles, para que eles tivessem certeza que aquela pessoa que estava se apresentando era Jesus. O Senhor vai se apresentar a você, minha irmã. O Senhor vai se apresentar a você, meu irmão, de uma maneira que você não vai ter dúvida que é Ele na tua vida. De uma maneira que você não vai ter dúvida de que Ele está agindo a seu favor. De uma maneira que você não vai ter dúvida que Ele vai te dar paz.
E naquele momento, a Bíblia nos diz que aqueles discípulos que estavam temerosos com aquilo que poderia acontecer com eles, a Bíblia nos diz que eles ficaram felizes, que eles ficaram alegres. Quando Deus nos dá paz, Ele transforma o nosso coração tenebroso, o nosso coração turbado, Ele transforma o nosso coração e nos dá alegria. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Querido irmão, se você está triste, o Senhor te fortalece com alegria. Se você está fraco, o Senhor te fortalece nesta noite com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E a Bíblia diz mais: jovens, vós sois fortes. O jovem mais fraco que tem neste lugar é mais forte do que todos os demônios desta terra. Porque você é forte, porque tu já venceu o maligno. Há em você a autoridade e o poder do céu. Diga ao fraco, diz a Bíblia, eu sou forte. É o Senhor que te fortalece. É o Senhor que adestra os seus braços para a batalha. A Bíblia diz que 1000 vai cair de um lado, 10.000 vai cair do outro, mas por causa da fortaleza de Deus na tua vida, você não vai ser atingido. É Deus que te fortalece. Quando Jesus entrou naquele lugar, Jesus já foi entrando dizendo, deixo-vos a paz. Jesus foi se apresentando quem Ele era. Jesus deu alegria. E quando Jesus foi embora, Jesus falou, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Irmãos queridos, foi a graça de Jesus, foi a graça do Senhor, que hoje nós podemos conhecer a palavra de Deus, através da vida de Jesus Cristo. Deus vai se mostrar para nós, de uma maneira sobrenatural. Quando Jesus, antes de ir embora, irmãos, Jesus fez assim. A Bíblia diz que o Senhor soprou do seu Espírito sobre aqueles que estavam naquele lugar. Quando Jesus entra na tua vida, Ele sopra do seu Espírito. E aqueles homens que estavam fracos, a Bíblia diz assim, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Houve uma ordenança do Senhor, e de fazer discípulos em todas as nações. Houve um mandamento de Deus, houve um sopro do Espírito sobre aquelas pessoas que estavam naquele lugar. Irmãos, porque o Senhor mandou Maria Madalena avisar que Ele ia. E Jesus foi aonde Ele tinha dito que ia. E o Senhor soprou do seu Espírito. Mas quando Jesus soprou do seu Espírito, Ele diz assim, e Jesus disse, se eles perdoarem alguém por seus pecados, os pecados destas pessoas seriam perdoados. E se reter o pecado seria retido. Os discípulos estavam recebendo a autoridade de Jesus para levar o plano da salvação a todos os povos. O plano de salvação, irmãos, começa no arrependimento dos pecados. E de se converter dos seus maus caminhos e seguir a Jesus e andar em obediência à palavra de Deus. O sopro do Espírito foi dado ao que estavam na reunião. O perigo de não estar
aonde Jesus está. O sopro do Espírito foi dada às pessoas que estavam naquele lugar. Mas o texto nos fala que um dos discípulos, chamado Tomé, cujo nome era Dídimo, não estava junto com os discípulos. Tomé faltou à reunião. Tomé não ouviu ou não deu atenção à orientação que o Senhor Jesus tinha dado. Simplesmente ele não foi. Quando eles encontraram com Tomé, aqueles discípulos, aqueles 11 discípulos, estavam arrebentando de alegria. O texto diz que Jesus deu alegria. Aqueles discípulos estavam falando do que o Senhor Jesus tinha feito. Aqueles discípulos estavam falando da paz que eles estavam gozando. Aqueles discípulos estavam falando da transformação que Jesus tinha operado na vida. Aqueles discípulos estavam muito felizes. Irmãos, quantas vezes acontecem quando nós estamos num culto abençoado, quando nós sentimos Deus trabalhando, sentimos Deus agindo, nós saímos, vamos para a nossa casa, falando daquela maravilha, daquela bênção. Hoje de manhã eu estava preparando a pregação e a Cíntia toda hora vinha falar comigo sobre o que tinha acontecido ontem. Eu fazia uma coisinha, daqui a pouquinho ela, amor, compartilhando da bênção. Eu pensava mais um pouquinho, daqui a pouquinho, aconteceu isso. E eu andava mais um pouquinho, daqui a pouquinho, acho que ela devia falar tudo de uma vez, ela falava muito homeopática, ia se lembrando, ia falando. Irmãos, foi exatamente o que aconteceu com os discípulos. Eles falavam, se lembra da história dos discípulos de Emaús? Falando de Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus se apresentou aos discípulos de Emaús, o que os discípulos que estavam no caminho de Emaús corrigindo? E eles falam, verdadeiramente, o nosso coração ardia. Irmãos, quando Jesus está na casa, o coração arde. Quando nós vimos Deus agindo, o coração arde. E aqueles discípulos falando do que tinha acontecido. Aí chega Tomé, ele não estava lá. E Tomé dizia, não, isso é conversa fiada. Não, isso não aconteceu. Querido irmão, eu quero te dizer que incredulidade impede de você receber a sua bênção. Incredulidade impede de você ver milagre de Deus. Tomé dizia, não. Se eu não tocar na sua ferida, se eu não ver os cravos, a marca dos cravos, se eu não colocar a mão do seu lado aonde foi ferido com lança, eu de maneira nenhuma vou crer. Eu não vou, de maneira nenhuma vou crer. Queridos irmãos, eu quero te dizer dentro do texto que nós estamos lendo, ei, Jesus está vendo as suas ações e as suas palavras. Jesus está olhando as suas incredulidades. O texto diz que 8 dias depois, a mesma situação, os discípulos fechados em uma sala, mas só que agora Tomé estava. E de uma forma sobrenatural, Jesus se apresenta. E com a mesma palavra, paz seja convosco. E quando Jesus falou, Pai seja convosco, ele diz vira para Tomé, Tomé, tu está pensando que eu não escutei o que você falou, Tomé? Você disse assim, então, Tomé, toca nas minhas mãos,
José, Tomé, toca aqui, olha, coloca a mão, sou eu. E Tomé disse, Deus meu, Senhor meu. Irmãos, Jesus disse que bem-aventurado aquele que creu e não viu. Você quer ver coisas grandes acontecer na sua vida? Tu tem que crer. Há coisas que irão acontecer na nossa vida se nós simplesmente crermos. A Bíblia diz assim, se creres, verás a glória de Deus. Tem coisas grandes para acontecer na vida de cada um de nós, se nós crermos. Se você crer, você vai ver coisas grandes. A Bíblia diz em Jeremias 33:3, diz assim, olha, clama a mim, e eu vou te responder, eu vou te mostrar, eu vou fazer acontecer na sua vida. Coisas grandes, coisas firmes, que você desconhece. E a Bíblia diz em 1 Coríntios, diz assim, ó, o que o olho não viu, o que os ouvidos não ouviram, essas são as coisas que Deus preparou para você. Irmãos, tem coisas grandes acontecendo e para acontecer, se você crer, pela fé, se você crer. Sabe, amados, eu quero te dizer, estamos quase terminando o nosso culto, mas eu quero te dizer que a Bíblia nos mostra que a incredulidade é um impedimento para a salvação e para ver milagres. Milagres. Milagres é coisa que Deus faz. Milagre é coisa que o homem não pode fazer. Milagre é coisa que Deus faz, mas Deus só vai fazer se nós crermos. Se alguém não crê que Jesus morreu para te salvar, essa pessoa já está com o passaporte carimbado para o inferno. A incredulidade em relação a Jesus impede de nós alcançarmos a salvação. Eu quero te falar que a incredulidade nos impede de ver milagres. A falta de fé, a Bíblia nos fala, nos conta uma situação, no livro de Marcos, capítulo 6, em que Jesus, ele passou por muitas aldeias, passou por muitas cidades. Jesus, nas cidades e nas aldeias por onde ele passou, a Bíblia diz que ele fez muitos milagres, curou muitas pessoas, libertou muitos oprimidos. Em um determinado momento, Jesus resolveu ir para Nazaré, a sua cidade natal. E quando ele chegou em Nazaré, quando Jesus se apresentou em Nazaré, a sua própria terra, como em outras cidades, ele entrou para ensinar na sinagoga. E muitos ouviam Jesus, se admiravam da sua sabedoria, mas havia um questionamento do povo. E Nazaré, no capítulo 6 do livro de Marcos, diz assim, não é esse o carpinteiro? Não é esse o filho de Maria? O irmão dele não é o Tiago, não é o José, não é Judas, não é Simão. As irmãs de Jesus não moram aqui conosco. E eles se mostravam chocados. Bastou uma dúvida levantada para que os milagres não acontecessem. E o texto nos fala que nesta situação de Jesus de Nazaré, Jesus não conseguiu, Jesus não fez um milagre. Não aconteceu nada em Jesus de Nazaré. E o texto diz que o próprio Senhor Jesus, em Marcos capítulo 6, versículo 6, o Senhor Jesus se admirou da incredulidade deles.
Eu quero falar para os irmãos, para a igreja. Esta situação que aconteceu com Jesus em Nazaré, nós aprendemos que há necessidade de um solo adequado para que o milagre aconteça. Não basta você só ter a necessidade. Eu tenho uma necessidade de um milagre, amém? Alguém tem necessidade de milagre aqui? Amém? Não basta só ter a necessidade do milagre. Não basta somente ter a presença de Jesus, porque Jesus diz assim, aonde eu tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no lugar, ali eu estou naquele lugar. Jesus está aqui, pela fé nós cremos, amém? Amém? Então, nós temos a necessidade, nós temos Jesus neste lugar, mas é necessário que haja um coração que creia. É necessário que você creia no seu milagre. Porque se você tem a necessidade, se você sabe que Jesus pode mudar o seu cativeiro, você sabe que Jesus pode fazer milagre na tua vida, mas se você não crê que é possível isso acontecer, o milagre não acontecerá. É necessário que haja um coração que tenha fé, ainda que seja uma fé do tamanho de um grão de mostarda, para que o milagre aconteça na sua vida. Mas eu quero te falar uma coisa, irmãos. Deus vai agir não de acordo com a nossa vontade. Deus vai agir na tua vida de acordo com a vontade dEle. Há pessoas que estão enfermas e que Jesus não vai curar. Porque aquela enfermidade não é para a morte. Porque Deus quer tratar, Deus quer agir. E da maneira como Ele quer agir, provavelmente pode ser que Ele não queira te curar. Para que a sua vida seja tratada. É importante que estejamos no lugar onde Deus quer que nós estejamos. Maria Madalena, ela foi usada para falar aos discípulos, para falar aos irmãos, marcar o encontro. Vai lá, diga aos meus irmãos que eu vou encontrar com eles. Nós cantamos um corinho antigo que diz assim: nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Em Jesus eu toquei, salvação encontrei, muita paz para o meu coração. Ele muito me amou e do mundo me tirou. Hoje eu sinto de Deus o perdão. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, oh Deus, aleluia, guiará.
basta que me toque, Senhor. Sabe, irmãos, muitas vezes nós perdemos a oportunidade de receber milagres em nossas vidas, porque fazemos exatamente como Tomé: duvidar, questionar a ação de Deus. Se Ele não tocar, se eu não tocar, se Deus não fizer assim, se Deus não fizer assado, se Deus não fizer da maneira que eu acho que tem que ser feito, não é Deus agindo. A forma de Deus agir, é Ele que sabe. Alguns momentos, o Senhor Jesus cuspiu, e com a sua saliva, Ele formou um lodo e untou os olhos de alguém, e esta pessoa foi mandada ela lavar os olhos, e quando ela lavou os olhos, ela estava curada. O agir de Deus é lindo na vida daqueles que são fiéis. O agir de Deus é maravilhoso. Deus age da maneira como é que Ele quer nas nossas vidas. Alguns momentos Deus nos aperta para tratar conosco. Mas quando nós estamos no lugar onde Deus quer que nós estejamos, o sopro do Espírito vem sobre as nossas vidas. Deus nos faz corajosos. Deus nos dá um novo ânimo. Deus nos dá força dobrada. Deus nos renova. Irmãos amados, eu quero terminar esta mensagem dizendo para você, dizendo para mim, falando a todos nós, é necessário enterrar a incredulidade. Viver uma vida, irmão, de incredulidade é como se você estivesse debaixo de uma chuva de graça, mas debaixo dessa chuva de graça você está com um guarda-chuva. Ou você está com uma capa que impede de você se encher, de você ser encharcado da graça de Deus. É necessário você enterrar as incredulidades. A incredulidade é uma forma de fechar o coração para as ações de Deus. Enterre, creia no milagre de Deus para a sua vida. Vá para onde Deus te mandou ir. Lá Deus vai te dar novas instruções. Lá Deus vai soprar um espírito sobre a tua vida. Aonde Deus está mandando você ir, você vai ter renovação. Aonde Deus está mandando você ir, você vai ter novas orientações. Lá onde os discípulos estavam, Jesus diz assim: olha, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Vá agora, vá levar a mensagem. Ide e fazei discípulo em todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas. Irmãos, enterre a incredulidade. Deixa Deus agir na sua vida. Comece a orar e a pedir a Deus que Deus tire da sua vida toda a incredulidade que pode estar no seu coração e que lhe dê um coração crédulo. E como diz o texto, sejamos crentes e não incrédulos. Que Deus te abençoe nesta noite. Que o Espírito de Deus ponha em você, ponha em nós do seu Espírito. Que possamos crer
no nosso milagre, no milagre de Deus para a sua vida. Amém?